Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. A paz do Senhor a todos. Presbítero Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje é o nosso 21º dia, encerramento dessa campanha gloriosa. 21 dias do favor divino. Meu irmão, foi 21 dias atraindo o favor de Deus em nossas vidas. E hoje, meu irmão, eu quero falar a respeito dos favorecidos pelo grande doador. Hoje, nesse encerramento, você vai tomar posse da sua bênção. Meu irmão, e você vai ter testemunho. Ainda hoje você vai contar o seu testemunho de bênção através, meu irmão, desses 21 dias de campanha, nesses 21 dias buscando, atraindo o favor de Deus sobre a sua vida. Tem uma frase, essa frase ela é anônima, ela diz assim: a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiraram o nosso fôlego. Meu irmão, veja só, Deus é um doador obstinado e apaixonado. Sabemos que ninguém pode ganhar dele, em todos os sentidos e também no sentido de doar. Mas ainda assim, ele espera que todos nós busquemos imitá-lo. Em essência, a fé cristã é uma fé de amor. Por isso mesmo, religiões baseadas em fundadores humanos nunca compreenderão a real dimensão desse amor ágape. Porque o homem não pode mensurá-lo, apenas recebê-lo. Gosto de pensar no Evangelho como a superação da mentalidade religiosa ou a superação da religião. Cristo implica a superação da religião. A melhor definição que eu encontrei foi a de Otto Maturo. Religião é um conjunto, meu irmão, de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social em relação aos quais os fiéis desenvolveram uma relação de dependência e obrigação. Ou seja, entre você e esse Deus existe uma relação de obrigação e benefícios. Isso é, se você faz o que Deus quer, Ele te abençoa, e se você não faz, Ele te amaldiçoa. E todos os sistemas religiosos são contribuídos ou construídos com essa lógica, a lógica da relação de obrigações e benefícios. Quando eu cumpro um requisito da minha tradição religiosa, Deus me abençoa. Todos os sistemas religiosos funcionam mais ou menos assim. Não importa se estamos falando de alguém que está oferecendo sangue de animais numa esquina, fazendo um despacho para alguma entidade espiritual, está pendurando um cordão no seu pescoço, subindo uma escadaria de joelho, acendendo velas durante tantos dias, alguém que está praticando da corrente de oração da igreja X, igreja tal, ou está dando dízimo numa igreja evangélica, não importa qual seja a expressão religiosa, mas a mentalidade é mais ou menos a mesma. Eu faço algumas coisas para esse ser superior na esperança de que ele me abençoe. Essa lógica implica a perpetuação da culpa, do medo, e implica certo estímulo à ganância. Porque é que eu vou cumprir as minhas obrigações para com Deus. Primeiro, porque eu tenho culpa e eu preciso me livrar da minha culpa, eu quero o seu perdão. Segundo, porque eu tenho medo e tenho medo que por causa da minha culpa ele me amaldiçoe. Ou porque talvez, meu irmão, eu tenha uma ganância, quero prosperar na vida, ganhar mais dinheiro, uma melhor posição funcional, eu quero uma casa nova, eu quero novas conquistas. Então eu desenvolvo com essa divindade uma relação de obrigação e benefício. Isso é escravizado. Meu irmão, o Evangelho de Jesus Cristo
é a superação dessas mentalidades do Evangelho de Jesus Cristo, é a crença e a convicção de quem em Jesus nós temos o perdão de Deus. E nós não precisamos mais viver da nossa culpa, não precisamos mais ter medo de Deus e não precisamos, meu irmão, fazer nada para merecer a sua bendição, o seu favor, o seu amor e a sua graça. É o Evangelho da graça de Deus que faz com que o ser humano descanse no amor e na bondade de Deus, sem medo, sem culpa, sem nenhuma relação de tentar conquistar ou arrancar em uma bênção de Deus. Simplesmente descansar no seu amor. Primeiro ponto, meu irmão, o favor dos sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as tuas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Meu irmão, Robert James Waller, ele falou, a vida nunca é fácil para aqueles que sonham. A vida nunca é fácil para aqueles que sonham. Deus, meu irmão, é um sonhador. Ele sonhou com o mundo, sonhou comigo, sonhou com você, ainda que o homem seja ingrato, ainda que o homem seja rebelde, ele continua sonhando. É por essa razão que você está vivo hoje. Deus é também o doador de sonhos. Há uma preciosa passagem dos Salmos em que Davi declara em um cântico e realização de um sonho a liberdade. Lá em Salmo 126, versículo 1 e 2 nos diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Meu irmão, minha irmã, ao receber a dádiva dos sonhos de Deus, um dia você também comporá uma canção de liberdade, de vitória. Qual é o seu sonho, meu irmão? Qual é o seu sonho, minha irmã? O que está dentro do seu coração, meu irmão? O que está dentro do seu coração, minha irmã? O que você mais deseja hoje? Qual é a sua paixão? É fato que nem todo sonho necessariamente terá que acontecer. Mas lembre-se, meu irmão, que o que você não sonha em sua vida definitivamente não acontecerá. Os sonhadores enxergam oportunidades de longe porque eles já as viram antes em sonhos. Será que você se pega acordado, sonhando com as promoções da empresa, a aprovação no concurso, a entrada na faculdade, a conclusão da pós-graduação, o carro novo, a reforma da casa, a aquisição do seu imóvel, a viagem ao exterior, um novo negócio, um casamento, a aposentadoria? Ei, são esses seus sonhos? Todos esses planos são legítimos. Você pode e deve tê-los sem qualquer problema. A questão é que apenas colocá-los em seu devido lugar. Esses sonhos, meu irmão, jamais devem alimentar e impulsionar a sua vida. Daqui a 100 anos, quanto deles farão a diferença daquilo que você almeja, o que levará dessa vida, meu irmão. Olha, você pode e deve sonhar. Saiba que os sonhos de Deus para a sua vida existem, para que você os reparta. Sonhe sempre com a mente da solidariedade. Como fazer isso de maneira prática e de acordo com o ensinamento de Jesus, irmão Carlos? Sonhe os sonhos de Deus. Simplesmente sonhe os sonhos de Deus. Sonhe, meu irmão, e pense grande. Sonhe e pense grande. Em primeiro lugar, sonhe e pense grande, de forma exponencial. Nada será impossível para vocês, meu irmão. Mateus 17:20. Contudo, você sempre será pressionado para fazer o oposto. As barreiras para que isso aconteça são grandes. Por exemplo, o ego, medo, tradição, desapontamento, passados, tudo isso aí, meu irmão, vão tentar desapontar você, vão tentar bloquear você. Decida vencê-los a cada dia, pois seus sonhos de fé não podem estar baseados em você mesmo, mas em Deus. Como lemos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder
que atua em nós, lá em Efésios 3:20. Meu irmão, minha irmã, Deus tem algo a dizer a respeito do tamanho dos seus sonhos. Confie nessa palavra do mestre, que diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João, capítulo 14:12. Faça a sua parte, começando hoje mesmo, meu irmão. Confie, trabalhe duro e persista para que o seu sonho torne-se realidade. Quando você é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. É o que diz Mateus 25:23. Comece pequeno. Comece pequeno. Pense e sonhe alto, mas comece pequeno. Comece pequeno, sabe? Porque a Bíblia nos fala acerca de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A menor de todas as sementes, está lá em Mateus 17:20. Note que o imprescindível não é o tamanho da sua fé, e sim o tamanho do seu Deus. Grande é o Senhor. Por essa razão, meu irmão, você pode começar pequeno, pois Ele o fará crescer. E nesse sentido, que podemos crer que os melhores anos de sua vida familiar e igreja ainda estão por acontecer, meu irmão. Permanecendo em Jesus e baseando nos valores de sua palavra, não vamos perder tão pouco para parar de sonhar os sonhos de Deus. Aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida nunca irá morrer. Se sonhos vierem a perecer, era porque não eram de Deus. Se hoje te parece difícil sonhar e prosseguir, não pare. Como diz lá o Bruce Dickinson, ele nos fala: desejo que o céu possa descrevê-lo como uma daquelas raras pessoas que vivem para realizar grandes coisas para a glória de Deus. Então, meu irmão, continue sonhando. Não desista dos seus sonhos. Eles são presentes do Pai para você. Você tem sonhos de Deus em sua vida. Ei, você está pronto? E persistir e crer que verá seus sonhos ser realizados. Está pronto para isso, meu irmão? Você é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho dos seus sonhos. Temos que buscar o favor dos planos de Deus. Jeremias 29:11 nos diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que todos têm um plano? Todos. Temos plano para diversas coisas, mas em especial para a nossa própria vida. Somente isso, meu irmão. Pois, como se não bastasse planejarmos para nós mesmos, muitas vezes queremos fazer planos também para os outros. Mas nós sabemos que muitos desses planos nunca chegam a se realizar. É assim, pela graça de Deus, pois tanto deles seriam uma causa de desgraça em nossa vida. Com o tempo, o cristão entende que mais do que fazer ou não planos, é importante ter a certeza de que se está cumprindo o plano que pertence a Deus. Esse sim, não pode ser perdido. Não adianta, meu irmão, correr se está indo na direção errada, não adianta. O grande doador tem planos para a sua vida, para o seu presente e futuro. Ele tem plano a curto, médio e longo prazo. Tem plano para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua carreira, planos para mudar o mundo por meio de você. Entretanto, meu irmão, você precisa recebê-lo com fé, sabedoria, colocando-os em prática com perseverança e zelo, para que no tempo certo você testemunhe os planos de Deus, tornando-se realidade. Confie na sabedoria ou na soberania de Deus. Ele assegura a você, meu irmão, que apesar de suas fraquezas, os planos de Deus se cumprirão em sua vida. Não porque Deus seja um ditador tirano, não, mas porque ama você e guarda o melhor para a sua vida.
Por mais que seja o seu problema ou assolação, por mais longa a extenuante que seja sua luta e dor, existe uma luz no fim do túnel. Deus tem um plano para você. Deus deseja colocar você em um lugar alto, dar a você dupla honra no lugar de vergonha e fazer com que você triunfe sobre aqueles que a perseguem. Ei, meu irmão, você pode descansar, você pode descansar. Lembre-se de que olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Espere em Deus e o mais Ele fará. Em toda palavra é possível encontrar diversos relatos em que, de forma muito especial, meu irmão, o plano de Deus se realiza. Vemos que, apesar dos intentos malignos contra os servos de Deus e dos próprios erros e pecados do homem, sempre que há um coração contrito, um coração quebrantado e realmente arrependido, o plano de Deus prevalece na vida de seus filhos. Lembre-se da história de José, ainda jovem, foi vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Você pode imaginar a dor de ser rejeitado pelos membros da sua casa. A rejeição, meu irmão, é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Ser escravo ainda é pior, mas José mostra em toda a sua trajetória, crê fielmente que Deus estava cuidando de tudo. Glória a Deus. É o que ele disse quando, já como governador do Egito, ele reviu seus irmãos. Está lá em Gênesis 45, versículo 5, ele diz bem assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu irmão, alguém que não tivesse ali a firme confiança no coração de que tudo era plano de Deus, seria capaz de declarar algo nessa natureza. É certo que não. José talvez nunca imaginasse que chegaria a um posto tão alto, mas ele confiava no seu Deus e cria que tudo que estava acontecendo era fruto da vontade do Pai Celeste. Reflita acerca da luta ou do problema que você está passando, meu irmão, nesse momento. Reflita. Pode ser uma luta visível ou uma que se trava em seu interior. Algo do qual apenas você sabe, mas que tem feito você pensar que nada mais dará certo. Agora, meu irmão, lembre-se do que diz a palavra do Senhor. Lá em Isaías 55, versículo 8. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Você sabe, meu irmão, o que espera daqui para frente? Sabe o que te espera? Sabe o que Ele tem preparado por meio dessa prova que se coloca diante de você? Mesmo que muitas coisas estejam ainda ocultas aos seus olhos e sua percepção seja limitada, creia, meu irmão, que Ele tem algo grande para você. Ele tem o melhor. Não deixe que o medo aflige o seu coração. Descanse e creia que os planos de Deus para a sua vida são maiores do que você pensa ou maiores do que você imagina, meu irmão. Os caminhos dele são maiores, são mais altos. Tenho aprendido nos últimos anos a pedir ao Senhor que eu viva todos os dias a palavra revelada por meio de Paulo. Lá em Romanos 8:28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Desde então, meu irmão, tenho conseguido viver melhor. Tenho me preocupado menos e confiado mais no Senhor. Experimente fazer o mesmo, irmão, intencionalmente. Não saia de casa sem pedir que todos os planos dele para a sua vida se cumpram. Afirme que tudo o que Ele quer é o que você quer, que tudo contribui para o seu bem. Então só resta você esperar e aguardar o que virá pela frente.
De que adianta, meu irmão, ficar desesperado, se Deus está no controle de tudo? De que adiantará se entregar à ansiedade, se o poder pertence ao Senhor? As Escrituras afirmam: o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Está lá em Apocalipse 3, versículo 7. Por isso, meu irmão, creia no supremo plano de Deus para a sua vida e receba com toda a fé e alegria, porque agindo Ele, quem impedirá? Você tem entendido, meu irmão, qual o plano de Deus para você? Você tem exercido sua fé e persistindo em esperar pelo melhor de Deus? Tive muitas coisas nas mãos e as perdi todas, mas aquilo que fui capaz de colocar nas mãos de Deus, ainda possuo. Sabe quem falou isso aí? Martinho Lutero. Meu irmão. Agora, meu irmão, vamos falar sobre o favor das vitórias. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, minha irmã, existe uma bela canção cristã que diz: nasci para vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar para vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci para vencer. Você acredita, meu irmão, nessas palavras? As primeiras coisas que você precisa entender é que grande doador de pessoas, vitórias afirmam que somos vencedores. Essa palavra é liberada dos céus sobre a sua vida. Paulo diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Se você não receber pela fé a palavra de vitória, você já é um perdedor. E nada adiantará lutar, meu irmão. Você nasceu para a vitória. Se a sua situação está ruim, ela não chegou ao fim. As crises e os obstáculos de hoje não estarão com você e não o acompanharão até o fim. O importante é como terminarmos. Feita a imagem e a semelhança de Deus, você também foi forjado para a vitória. Por que isso? Por que isso? Foque em seu chamado celestial e deixe de ouvir as vozes do mundo e do diabo que tentam de todas as formas gritar ao contrário. Levante-se e comece a sua conquista, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Meu irmão, minha irmã, as pessoas precisam ver Deus em sua vida. Quando virem a presença do Senhor em você, aqueles que lhe fazem forte oposição serão desanimados e se desamarão, meu irmão. Por isso, viva em santidade todos os dias. Todos os dias, a sua perseverança fará com que o poder das suas adversidades não prevaleça. A santificação, meu irmão, é o primeiro passo para a vitória. Assim Deus instruiu seu povo na conquista da terra prometida. Lá em Josué 3:5 ele disse: Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Coloque Deus à frente de tudo o que fizer, meu irmão. Consulte primeiro, haja depois. Há muitas pessoas que agem primeiro e depois consultam a Deus. E tem de fazer mais esforços para reverter os erros, né? Deus não tem a obrigação de mudar aquilo que você conscientemente realizou, meu irmão. A santificação é o primeiro passo para a vitória. Santifique tudo primeiro nas mãos de Deus. Fortaleça uma autoridade espiritual sobre a sua vida e a ela se submeta. Essa atitude será um divisor de águas entre você, entre quem você era e quem você vai passar a ser. Existem cristãos rebeldes que estão doentes com relação a esse tema e precisam de uma cura mais do que podem perceber. Abandonam sua comunidade de fé e passam a viver sem a cobertura espiritual da igreja e de uma liderança pastoral, conhecendo-se de quem as constituiu sobre a sua vida. Na conquista de uma vitória, meu irmão, esteja pronto para receber pedradas. As pedras lançadas sobre você são experiências adquiridas em grandes pelejas, fatos que o acompanharão pela vida e que habilitarão você para a conquista ainda maior.
As pedradas que você suporta hoje farão com que você veja os céus se abrirem e as conquistas chegarem na sua vida amanhã. Celebre cada vitória celebre, meu irmão. Nunca se esqueça de que todas as conquistas precisam ser celebradas. Celebre cada vitória com adoração a Deus. Se você quer se preparar para grandes conquistas, nunca deixe de abrir os lábios para adorar a Deus. Quando você se cala, você também atrai o silêncio de Deus. Adore por tudo o que Ele já fez. Glorifique por tudo o que Ele ainda fará. Acredite, meu irmão. Quando a adoração sobe aos céus, eita glória, conquistas descem sobre a sua vida. Moisés louvou ao Senhor após sua vitória. Lá em Êxodo 15, 1 ao 3 diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantai ao Senhor, pois triunfo gloriosamente lançou ao mar e o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é minha canção, Ele é minha salvação, Ele é meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Glória a Deus. Ouça a vitória, meu irmão, e não a derrota. Comece sempre o seu dia na abundância e nunca na escassez da derrota. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho do favor da esperança. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, você tem esperança? Se você é um cristão verdadeiro a respeito das circunstâncias, a resposta para essa pergunta precisa ser positiva. Temos que ter esperança, pois servimos ao Deus da esperança. Sem ela, a vida se torna um terrível fardo. Você pode e deve ter esperança, pois o grande doador a reservou para você. O profeta Jeremias foi um dos homens que, sob a inspiração de Deus, apresenta-nos de forma conclusiva e simples o que é esperança de Deus. Meu irmão, o lugar onde está o seu coração determinará a sua esperança. Onde está o seu coração? Mas se você tem esperança em Jesus, se crê de todo o coração em sua obra de salvação, sua esperança é verdadeira, assim como Ele vive. Sua esperança também vive e é real, pois ela é a pessoa de Jesus. Sua fé não está baseada somente naquilo que Ele fará por você nesta vida, mas sobretudo naquilo que o espera e determina, né? Aí está a nossa real esperança, a eternidade, naquilo que espera na eternidade. Ei, meu irmão, se a sua esperança é Cristo, se o seu foco deve estar sempre na eternidade. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Meu irmão, o favor das promessas de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, e também João 15,7 nos diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O grande doador, meu irmão, é o Deus de promessa. Ele não somente nos dá suas preciosas e grandíssimas promessas, como também Ele é fiel e justo para cumprir cada uma delas com graça, generosidade e amor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, o favor das sementes também faz parte. Eclesiastes 11:6. Para amanhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente são boas. A ideia principal aqui, meu irmão, dessa passagem é que devemos estar sempre semeando, todos os dias,
semear em ocasiões especiais, dar-nos colheitas ocasionais. Amém? Tem que ser todos os dias. Sabe por quê? Porque as promessas para aqueles que semeiam são tremendas. Veja só, 2 Coríntios 9, 8 ao 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuir deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente aos que semeiam e pão para alimento também suspira, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda a generosidade a qual faz parte por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, quando o Novo Testamento faz promessas ao homem generoso, não faz um negócio com a generosidade. Não podemos nos esquecer de que contribuir é uma concessão de Deus a nós. É uma graça, favor imerecido, e não é uma dádiva nossa a Deus. Outra coisa que necessitamos ter em mente é que a promessa que Deus faz de prosperidade aos generosos não é porque sou divino coração, tenho sofrido uma forte comoção antes grandes gestos de bondade humana. Não. As promessas de Deus para nós são pura e simplesmente graça. Agora, meu irmão, eu quero compartilhar com você 5 promessas para aqueles que foram tocados pela graça de contribuir. Meu irmão, a nossa atenção específica está focada no texto de 2 Coríntios 9, 8 ao 10. Quais são as promessas de bênçãos aos que se deixam tocar pela graça de contribuir? Essa promessa bem se evidencia, meu irmão, mediante 5 expressões que aparecem nessa mensagem. Vê só. Primeiro, tendo sempre. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre. Essa expressão denota, meu irmão, a prosperidade na perspectiva da continuidade e da ininterruptibilidade do processo das bênçãos. Quem tem sempre, logo vive continuamente debaixo do favor divino. Quando alguém ou algum não tem, será que não é falta de contribuir? Segundo, ampla suficiência. Em 2 Coríntios 9, 8. Em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Meu irmão, esse tema trata-se de uma referência à satisfatoriedade da bênção. Ela é plena, aquele que tem para ele e para emprestar. Terceiro ponto, suprirá. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá sempre ao que semeiam e pão para alimento também suprirá. Alude, meu irmão, ao reabastecimento daqueles que deu e que diminuem seu recurso, porém suprimo o de outro. Vê só. E também aumentará, 2 Coríntios 9, 10. E aumentará a vossa sementeira. Neste caso, meu irmão, Deus não somente dá sempre com ampla suficiente, suprindo a necessidade, mas aumentando os recursos. E por último, a multiplicação. Deus vai multiplicar tudo, meu irmão. 2 Coríntios 9, versículo 10. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Meu irmão, minha irmã, a promessa é que Deus multiplicará o fruto da justiça. Neste caso, o fruto da justiça é a bênção da graça divina na forma de prosperidade material. Não se trata apenas de ter sempre com suficiência, realimentadamente e com adição, mas, sobretudo, com multiplicação dos frutos da justiça na forma da prosperidade. A prova disso
É a continuação do texto lá em 2 Coríntios 9:11, que diz: enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Jamais, meu irmão, devemos nos esquecer da pergunta de Paulo aos romanos: ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Está lá em Romanos 11:35a. Não somos donos de nada, meu irmão. Tudo é de Deus. Bendita seja a graça de Deus, nosso Pai, que nos encontra em toda pobreza e miséria e nos enriquece com amor, a fim de que mesmo na pobreza sejamos generosos e na prosperidade sejamos a encarnação da bondade divina na direção dos desfavorecidos e também das grandes causas missionárias, no projeto da propagação do Evangelho e todas as nações. Quem se moveu, tocado pela graça de dar, pela mesma graça será tocado outra vez. E assim sempre terá. E assim sempre dará. E assim sempre. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meu irmão, eu tenho certeza que a sua mente, ela já está firmada no favor do Senhor. Você já começou a experimentar como nunca antes essa experiência, né? Confiante de que é bom, independentemente da adversidade ou do desafio que seja lançado ao seu caminho. Querido irmão, você já está começando a viver com a consciência do favor imerecido de Deus. Você já está conseguindo saborear, já está conseguindo desfrutar o plano e os propósitos que Deus está estabelecendo para a sua vida. Então, meu irmão, esse é o favor de Deus, o favor divino em nossas vidas. Até aqui, atraímos o favor de Deus sobre nossas vidas. Agora, cabe a mim, cabe a você prosseguir. Cabe a mim, cabe a você continuar para receber a graça e tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe. Olha, eu quero dizer algo a você. Numa época em que somos exortados a dar, contribuir e fazer algo para que tenhamos favores de Deus, é bom saber que Ele dá graciosamente. A palavra de Deus diz que Ele deu ao seu Filho unigênito, né? E como, meu irmão, Ele não dará graciosamente, né? Todas as coisas a nós, né? João Batista diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Meu irmão, este foi um propósito, foi uma campanha maravilhosa, que eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Deus foi atraído pelas suas súplicas. E o favor de Deus está sendo derramado na sua vida. Foram 21 dias atraindo o favor de Deus sobre a sua vida. E esses 21 dias o Deus esteve presente. Agora Deus abriu as portas das bênçãos. Você vai começar a usufruir. Você vai começar a tomar posse, a receber tudo que Deus nos prometeu através de sua palavra, através de seu Filho Jesus. Amém, meu irmão? Olha, espero que essa campanha te ajudou aí, te edificou, te fortaleceu. Espero que Deus continue te favorecendo de alguma forma, que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a todos e vamos continuar aí, tá bom? Dia 4 nós iremos dar início a mais uma gloriosa campanha. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça, meu irmão, compartilhe. Não esqueça, meu irmão, deixa o like. Me seguem aí nas redes sociais, amém? Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais, amém? Um abraço, meu irmão, fiquem todos na paz do Senhor. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.